pessoal, mais um vídeo do Euro Truck Simulator 2 para o canal Simu18 Trucks. E nós paramos aqui no último vídeo de uma viagem vindo da Polônia com destino a Aberdeen, na Escócia. E nós paramos em um posto para dormir, né, em Hannover, na Alemanha. Então a gente vai retomar esse momento. Tá aqui, né? A gente tinha dormido. Nós saímos lá dessa cidade na Polônia quinta-feira, né? Já passamos por uma parte da Alemanha e já dormimos. E agora são 6h29 da manhã no sábado. Então praticamente 2 dias viajando. E a gente está um pouco mais de 1/3 da viagem. Então vamos retomar, né, a viagem. E nós tínhamos parado num postinho aqui em Hannover, num posto simples, né? E já numa pista um pouco mais sofisticada, né? Vamos retomar aqui a nossa viagem, né? A gente falou bastante coisa, né, da última viagem. Aqui nossos mapinhas, né? Essa é uma pista que eu costumo viajar a 90 km/h. E 6h30 da manhã, né? Já passando por Hannover, já passamos por Hannover e estamos a caminho da Escócia. Vocês podem ver, já é de manhã, então bem claro o dia, um dia bem bonito, né? O sol batendo aqui à esquerda. E a viagem promete ser bastante interessante. Inclusive porque a gente vai precisar atravessar de barca, né, para o outro lado, em Newcastle, já no Reino Unido, né? Na Inglaterra. Aí a gente vai de Newcastle até Aberdeen. E como eu disse, nós estamos a mais ou menos 1/3 do caminho. Então temos uma longa viagem aí pela frente. A gente foi no último vídeo falando, né, de algumas características da viagem, né, em si. A gente já comentou alguns detalhes, né, do histórico do jogo, né, de como é que esse jogo surgiu, né, na minha história aí. A gente falou do software, né, no segundo vídeo, de como é que você obtém o software. Aí falei um pouco de qual equipamento, né, seria legal você ter para poder jogar legal assim, né, aproveitar ao máximo, né, do jogo. E no terceiro vídeo a gente já começou as viagens, que foi o que eu disse que nós iríamos focar, né, nas viagens, e a partir das viagens dar alguns detalhes, né, do jogo em si, né, o que acontece em cada momento. Como eu disse, né, a gente tem trens, tem barco, tem o Eurotúnel, tem toda a passagem lá pela Dinamarca, Escócia, Suécia, a Dinamarca, a Noruega e a Suécia, né? Então, que é a parte nova, né, desse jogo. Então a gente vai ver muita coisa interessante nessas viagens. Mas pro momento a gente está vindo então da Polônia, né? Só repetindo,
atravessamos a fronteira entre a Polônia e a Alemanha, né? Isso foi visto no último vídeo. Aí a gente vai então atravessar a Alemanha toda, né? Passar pela Holanda. Nós temos que atravessar a Holanda porque lá em Amsterdã a gente pega uma barca, atravessa o Mar do Norte e vai descer lá em Newcastle. Vai desembarcar, né? Lá em Newcastle. E a partir dali a gente sobe para a Escócia. Como eu tinha falado, né? O jogo, se você quiser aproveitar o máximo, né, do jogo, não simplesmente ficar aqui dirigindo, né? O legal é você conhecer, né, a geografia toda aqui dos lugares que você vai, né? E eu percebi que à medida que você vai jogando, né, você vai gravando, né, algumas cidadezinhas que, a não ser que você viaje e fique morando um tempo na Escócia, por exemplo, né, e você passa a conhecer essas cidades, mas pode ser que você nunca tenha ouvido falar de algumas das cidades, né? Na Suécia, por exemplo, na Noruega. Então o que eu percebi foi que ao longo desse tempo que eu fui jogando, né, eu fui conhecendo, assim, pelo nome pelo menos, né, e algumas características da cidade. Quando você entra na cidade, fui conhecendo, né, várias cidades, né? E isso é uma parte legal do jogo, que é justamente adquirir conhecimento. Mas lógico, né, a grande motivação do jogo aqui é você ter o domínio do caminhão, é você dirigir corretamente, é você lidar com as cargas diferentes, as diferentes cargas, pesos, tamanhos, né? Acho que esse é o grande... Essa é a força motriz do jogo, né? Que agora está mais dinâmico, né? Por uma série de inserção de algumas particularidades, né? Como a questão da dinâmica dos robozinhos, que eu sempre chamo de robozinhos, né? Que são isso mesmo, né? São os carrinhos e os caminhões que você encontra, na verdade são robôs, e eles têm uma dinâmica que no jogo hoje é muito melhor do que já foi no passado. A gente diz que eles têm um pouco mais de inteligência hoje, né, em decidir coisas que você espera, né, quando você está dirigindo do outro motorista, né? Um detalhe que a gente talvez possa comprovar mais pra frente é que, por exemplo, se você para numa rua, né, numa esquina, e um outro caminhão, um outro carro para também, eu lembro que eu acho que fiz esse teste. Você dá sinal de luz várias vezes, o caminhão ou o carro, ele vai na sua frente. Então é interessante, né, dá a impressão que o caminhãozinho lá, o carro, né, tem um motorista real lá. Essa dinâmica do jogo, né, realmente é bastante legal. Agora, assim, depois de ter jogado muito tempo, né, o que você vai sentindo, né? Você vai sentindo que o grande desafio do jogo, na verdade, é você dirigir corretamente na velocidade, no tempo, sem cometer nenhum erro, né? Que eu imagino que seria, né, um bom profissional, né? Entregando a carga no tempo certo, ganhando o seu dinheiro. Esse que eu acredito seja o grande motivador do jogo, né? Aí você enfrenta o trânsito,
tem hora que para, você tem que ter paciência, esperar, né? Que é o dia a dia, né, de um caminhoneiro, né? E é engraçado que a gente vai notando assim que às vezes você sabe que vai fazer uma coisa errada e sempre acontece alguma bobagem, né? Então isso é comum também, né, no nosso dia a dia, né? Então você vai fazer uma coisa errada, né? Você tenta podar um carro num lugar errado, um caminhão num lugar errado, vai dar algum problema. Então é interessante ver que aqui no jogo também acontece isso. Então é bastante interessante. Nós já estamos se aproximando aliás, está aí na frente, né? Exatamente a fronteira entre a Alemanha e a Holanda. Estamos atravessando a fronteira agora. Então já estamos entrando na Holanda. E daqui a pouco a gente vai então estar lá em Amsterdã para pegar uma barca e aí chegar em Newcastle, lá do outro lado. Que podia ser feito bem mais para baixo no Eurotúnel, mas a gente vai fazer de barca, que é o caminho mais curto, segundo o próprio Google Maps, que eu já comentei, né, que eu tenho aqui do lado no meu iPad, que vocês não podem ver, mas está aqui do meu lado. E ele que traçou esse caminho, né, e o jogo também traçou um pouco esse caminho. Só que o jogo me mostrou um caminho por Newcastle, né? E o iPad me mostrou um caminho pelo Eurotúnel. E eu consigo ver no jogo a distância, a maior distância entre uma opção e outra, você ir pelo Eurotúnel ou ir por aqui em Amsterdã até Newcastle por barca, né? E na verdade eu vou perder algumas horas nesse caminho, porque o barco sempre é mais lento, né? Mas eu optei por esse. Estamos indo em direção a Amsterdã já para poder pegar a barca, né, e seguir para Newcastle. Bom, como a gente está na Holanda, né, nada mais justo do que a gente ver um dos destaques, né, apesar que nessa pista tem uma reformazinha aqui, né. Mas nada mais justo do que ver um dos destaques aqui da Holanda, né, fundamental, que é exatamente esse tipo de monumento, né? Tem outros lá pra frente. Então tem muitas dessas rodas de vento, né? Provavelmente são moinhos de milho ou de outro grão qualquer, né? Que ainda são aqueles mais antigos, né? Característica da Holanda, né? Então, se você andar aqui pela Holanda, você vai ver vários dessas rodas de vento, né? Bem antigos. Legal, né? Tem um barquinho passando. Na verdade esse barco é um modelo rebocador, né? Porque lá na frente a gente já vai bater no mar, então nada mais justo do que ter rebocadores por aqui. Então, como eu falei, né, tá lá a roda de vento, né, tocando o moinho ali, certo?
Eu vou aproveitar que a gente está parado e vou falar aqui de uma dinâmica que eu tenho usado, né, aqui no jogo, que às vezes dá uma confusão, não sei, né, como é que o pessoal vê isso, mas em geral quando eu estou andando, né, eu quero olhar no espelho aqui do lado esquerdo, eu vou sempre olhar dessa forma que eu estou olhando aqui. Posso ver claramente, né, os caminhões, carros que estão vindo no espelho esquerdo, né? Já no espelho do lado direito eu tenho que forçar essa visão aqui, ó. Ou seja, eu jogo para cá, né, para ver o espelho ali e poder ver caminhões, carros, se eu tiver que virar à direita, por exemplo, né? Então eu sempre vou fazer esse movimento, né, para ver espelhos, tá? Aqui eu não preciso fazer nada porque eu já tenho o espelho lateral, né, pronto. É só do lado direito que eu vou ter que fazer esse movimento, né, para ver se tem algum carro. Bom, mas pode acontecer o seguinte, de eu fazer isso aqui, ó, que é olhar mais a fundo aqui a minha janela do lado esquerdo. Quer dizer, não necessariamente eu estou olhando no espelho. Na verdade, quando eu faço esse movimento, eu estou olhando a paisagem que está aqui do lado. Então, às vezes, a gente está dirigindo aqui e eu faço isso aqui, ó. Por quê? Porque alguma paisagem me interessa desse lado, né? Mais do que o espelho, porque o espelho já está pronto aqui, disponível para mim. Da mesma forma, quando eu fizer isso, a minha tendência é olhar o espelho, sim, mas muitas vezes eu estou olhando uma paisagem exatamente como a roda de vento lá, né? Então, geralmente, tá? Quando eu faço isso é para ver paisagem do lado esquerdo e isso é para ver paisagem do lado direito, tá? Só que nesse caso eu vou algumas vezes olhar para o espelho, né? E aí para frente, né? Sempre olhando para frente, tá certo? Então, quando eu fizer esse movimento é paisagem do lado esquerdo, paisagem do lado direito, tá certo? E frente, né? Então, se eu precisar atravessar uma avenida, qualquer coisa, eu vou tentar olhar para esse lado aqui para ver se está vindo carro, né, na avenida, que não dá para ver no espelho, né? E é a mesma coisa aqui, dá para mim ver se vem vindo carro lá, por exemplo, se for uma rua lá daquele lado, né, dá para mim ver, tá certo? Acho que à medida que a gente vai fazendo isso no caminho, né, a gente vai percebendo. Só quis avisar isso porque às vezes eu fico trocando as imagens e o pessoal fica meio perdido, né? Então tá aí mais um rebocadorzinho passando aí do lado direito. Então, né, se eu quiser mostrar a imagem, ó, já tô, né, olha aqui, ó, mostrando a imagem do lado direito, né? Tá aí o rebocador passando pela gente, né? Tá aí, ó. Tá? E se eu quiser ver a imagem aqui do lado esquerdo, por enquanto só tem árvores ali, né? E eu vou dar seta aqui para poder entrar, né? Vamos ver se alguém me espera. Geralmente os caminhoneiros esperam, mas eu não sei se... Ó, tá vendo? Caminhoneiro, sempre caminhoneiro, né? São os amigos da estrada, né? Os verdadeiros, né? Tá lá a imagem, então agora eu não quero ver espelho, tá vendo? Ó, tô vendo a imagem, né? Mais uma roda de vento movendo um moinho. E nós já estamos na Holanda, estamos indo em direção a Amsterdã para poder pegar um barco. E provavelmente isso aqui é um rio que vai desaguar lá no mar, provavelmente, né? No Mar do Norte. Tá aí, ó, as plantações de girassóis que eu tinha dito, né? Aqui não dá para ver muito bem porque foi muito curto, né? O que a gente vê muito assim nas viagens, né, são plantações, né, colheitas, né, lugar que já foi colhido. Tem lugar que ainda está verdinho, que ainda não colheu, está ainda em plantação, né? Aí. Ó, nós já estamos praticamente chegando em Amsterdã. Agora sim vou olhar no espelho para ver se tem algum carro aqui, tá vendo? Eu nem sempre vou olhar a paisagem do lado direito, do lado esquerdo sempre. Pessoal, só uma... tanto no segundo como no terceiro vídeo ficou uma confusão, né? Eu já tentei corrigir isso. Ficou uma confusãozinha, né? Sobre
quanto tempo você trabalha de fato e quanto tempo você dorme de fato, né? Então, corrigindo todos os possíveis erros, né? A gente dorme 9 horas seguidas, sempre, e viaja por 11 horas seguidas, sempre, certo? E o restante das horas você gasta com embarcando ou pegando uma carga, fazendo manobra, enfim, né? Parando, por exemplo, aqui algum tempo, né? Mas é sempre assim, né? Depois de 11 horas de trabalho, né, de direção, você vai precisar dormir 9 horas. Então tem que programar isso direitinho. Então, só para corrigir lá que lá atrás a gente falou, algumas vezes falou em 12 horas para dormir ou não, enfim. Mas agora tá claro. Aqui tem que reduzir velocidade porque ó, já cai para 50 aqui, é uma travessia da entrada aqui de Amsterdã, tá vendo? Amsterdã, se a gente quiser entrar em Amsterdã para ver como é que é a cidade, basta entrar ali, né? Ó, espelho agora para ver se tem algum carro, né? Posso ir. Aqui paisagem, tá lá os prédios, né? Uma coisa que é comum na Europa são esses tapumes na estrada, né? Para evitar que tenha transeuntes na pista, cachorro, animais em geral, né? É muito comum perto das cidades, né? Você vê esses tapumes aqui. Bom, a gente já vai ter que ir se direcionando lá pro porto, né? Nós já estamos praticamente quase beira-mar, porque nós já vamos para o porto, já vamos ter que entrar aqui. Só lembrando, né, isso aqui é uma carga de 22 toneladas, são paletas vazias. Nós vamos levar lá para Aberdeen, na Escócia. Pessoal, esse tiquezinho que vocês estão ouvindo, ó, pararam para mim passar. Não, na verdade eles pararam, mas entenderam que, tá vendo? Uns param, outros não. Agora, se você entrar na frente a tempo, né, eles param. Então tem hora que tem que tomar cuidado, porque os robozinhos são inteligentes. Ó, espelho direito. Vamos ver se não vem no carro. Aí não é paisagem. Mas também posso tentar ver essa plantação que tem atrás dessas grades aqui. Não estou olhando o espelho, estou olhando a plantação também. Vai ter hora que eu vou estar vendo paisagem, vai ter hora que eu vou estar tentando ver o espelho. O tempo está se fechando, mas a gente já vai para o barco, para a barca, né? Bom, como essa é a primeira vez que a gente vai para uma barca, né? Uma característica aqui do jogo é que nem sempre você entra de verdade dentro da barca, né? Tem alguns portos que você tem que entrar mesmo no barco, né? Eu acredito que com o tempo eles vão converter todas as vezes que você tiver que pegar um barco, você vai entrar, né? Então já vou entrar na frente desses caminhões aqui. Tá vendo? Eles esperam a gente, né?
mesmo que eles tenham chegado na primeiro, né? Deveria eu esperar, tá certo? Mas, enfim. Então, como eu estava dizendo, nem sempre a gente vai entrar na barca, né? Mas nessa parte nova, Dinamarca, Suécia, lá tem barcas que você entra mesmo dentro, né? E aqui também tem algumas, né? Agora no Eurotúnel não, você sempre vai ter que entrar no trem que te leva do outro lado do mar, né, lá para Inglaterra, no Canal da Mancha, né? Você sempre vai ter que estacionar o caminhão em cima do trem. E essa é uma parte difícil, porque se você até procurar no YouTube, né, você vai ver lá o pessoal, motoristas entrando nos trens do Eurotúnel, né? Vai ver as manobras que o pessoal faz lá. Imagina você botar um caminhão desse tamanho naquele limite de um trem, que é um trem comum, né? Vou botar a cara aqui, senão não vão deixar eu passar, né? Olha, fina. Muito bem. Essas valetas aqui, né? O pessoal põe de propósito, que é para você passar com o caminhão corretamente aí, né? Lógico, eu posso simplesmente atravessar, né? O caminhão vai pular que nem pode arrebentar toda a suspensão, mas aí que é a história, né? O prazer da direção tá em você dirigir corretamente, né? Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma situação em que eu, na verdade, não entro na barca, né? Se a gente olhar aqui fora, né, nós vamos ver que a barca está aqui do lado, ó. Tá aí a barca, né? Ela estaria esperando, né, a gente aqui que está nessas faixas, esperando para entrar lá, tá certo? Provavelmente a gente faria um contorno ali na frente para fazer aquele contorno e entrar na barca, né? Mas nesse lugar em particular, né, a gente não entra na barca. Aqui eu vou dar um enter aqui e vou escolher o caminho que eu quero fazer. Mas eu poderia entrar na barca com aquele sinalzinho verde que a gente viu, e aí a barca vai te levar para o outro lado, tá? Então nesse caso eu não estou entrando na barca, eu vou direto daqui dessa viagem, mas vocês vão ver lugares em que a gente de fato entra na barca. E tá dando para ver as bandeiras lá no fundo, olha lá, ó, a divisa entre a Holanda e a Inglaterra, né? Já considerado praticamente divisas, né? E aqui é o Canal da Mancha, onde você pode atravessar. Não é necessariamente o ponto mais curto, né? O ponto mais curto é onde tem o Eurotúnel, certo? Então vamos lá, vamos embarcar e nós vamos lá para Newcastle. Tá aqui, ó, se você for ver, tá aqui Newcastle, né? Então a gente vai viajar um tempo aqui, ó, né? Tá aqui o tempo, ó, 16 horas e 30 minutos. E você vai ter que pagar 1.200 euros para poder fazer essa viagem. E nessas 16 horas, obviamente que você vai dormir. Só que no seu tempo geral de entrega da mercadoria, vai contar essas 16 horas, né? Se essas 16 horas ultrapassar o limite de entrega, você perde o que você ia ganhar, né, com aquela mercadoria, tá certo? Bom, já estamos aqui no porto, né? A barca tá lá, ó.
Então, teoricamente, eu já teria saído da barca, né, e vindo até aqui, certo? Então, essa é uma situação em que a gente não entrou na barca, né? Mas vai ter situações em que a gente vai entrar. Bom, pessoal, aqui a gente já está então na Inglaterra, né? E tá aqui, né? Esse é o Porto de Newcastle, né? Só lembrando, né, que Inglaterra, mão inglesa, ou seja, você tem que dirigir aqui do lado esquerdo pra gente, né? Drive on left, tá lá, ó. Dirija à esquerda, né? Para quem por acaso se esquecer, né? Que você tem que dirigir do lado esquerdo aqui, que é a mão inglesa, né? E aqui também tem uma diferença, que esses 30 que está marcando aqui são 30 milhas. 30 milhas é aproximadamente 48 km por hora, está marcando ali no caminhão, né? No GPS do caminhão. Então 30 milhas você tem que andar mais ou menos 48 km por hora na mão esquerda. Então estamos aqui, aí está a divisa, né? A bandeira da Inglaterra com a Holanda. Confesso que no começo fiz muita confusão aqui em manter essa mão esquerda aqui, né? Porque você sempre tem a tendência de vir aqui para a direita, né? Então no começo foi complicado, né? Porque vocês vão perceber aqui várias curvas, várias características aqui da Inglaterra, né? Da Escócia, né? E aí você vê que a dificuldade que é dirigir nessa mão inglesa aqui. Mas, por exemplo, se você quer morar aqui na Inglaterra, no jogo, né? Então você pode comprar um caminhão já com a direção na mão contrária, quer dizer, a direção fica na sua direita. Bom, isso aqui é uma outra coisa que é muito comum na Europa, mas principalmente aqui na Inglaterra, né? Que são as chamadas rotundas, né? Essa rotunda aqui é uma loucura. Por quê? Porque o pessoal entra aqui e você não sabe quem que vai andar, quem que vai virar, quem que não vai. Eu vou manter aqui a minha esquerda, né? Então aqui não teria nenhum problema. Mas se eu tivesse que ir lá para a direita, continuar lá a rotunda, né? Eu ia ter que olhar os carros que estão aqui do meu lado. É uma confusão. Apanhei muito para... ainda apanho, né? Pra fazer essa rotunda aí corretamente. Que nem aqui. Aqui a gente vai ter que ir reto. O que significa que eu vou ter que fazer o contorno aqui, mas eu vou ter que manter as direitas para poder ir para lá, passar reto praticamente, né? Então o que eu faço aqui? Eu dou sinal de que vou me manter às direitas, certo? Vamos ver se não vem ninguém aqui. A primeira preocupação é ver se não vem nenhum carro aqui às direitas. Nesse caso não tem. Então agora, o problema é agora, porque eu tenho que ir para a direita, mas aí pode ter carro que quer virar aqui à esquerda. E agora eu vou dar seta para a esquerda, porque agora eu quero continuar esse caminho aqui. Então aqui não tem mais problema. É bem complicado isso aqui. Como é um caminhão, né? Você tem que sempre olhar o seu espelho, ver se tem alguém querendo entrar, não entrar, enfim, é complicadíssimo. Foram várias batidas aqui, né? Até aprender. E acho que ainda posso bater. Bom, e a gente pega agora uma parte aqui, né? Ainda da Inglaterra, né? A gente vai pegar algumas montanhas aqui, né? Só ver que é bem interessante.
Isso eu acho que é feno ou trigo, eu não sei exatamente o que é. Essa é uma coisa que eu preciso descobrir. Aparentemente parece feno. Mão esquerda sempre, né? Quer dizer que eu vou atravessar lá e virar à direita, tá vendo? Uma pista grande aqui, né? E vamos para Edimburgo. Passar por Edimburgo. Lembrando sempre que eu preciso controlar aqui quanto tempo tem para dormir, se meu combustível vai dar para ir até tal lugar. Bom, agora aqui tem aí o movimento. Aí vira um carro. Tá vendo? Não dá para ver. É muito pequeno mesmo sendo uma televisão. Uma televisão 32 LCD. Muito difícil ver o carrinho que vai vindo lá atrás pelo espelho. Então tem que ficar muito atento aqui nas pistas aqui, né? O pessoal viu o avião passando ali? O carrinho. Agora ele me respeitou. Aqui eu consigo viajar a 80 km por hora. Como eu disse, a gente vai começar a pegar umas montanhas aqui. As imagens. Ó, o avião lá em cima. Ah, já foi, sumiu. Perdi o avião. Mas olha as imagens. E uma característica assim bem legal aqui da Inglaterra, né? São essas muretinhas de pedra aqui, ó. Ela existe praticamente em toda a Inglaterra, pelo que eu pude ver, pelo menos aqui no jogo, né? E a gente às vezes assiste alguns filmes, né? E vê mesmo essas paredinhas de pedra aqui, né? É bem interessante. Eles mantiveram aqui essa característica, né, no jogo. Aqui já colheram, aqui o feno, sei lá o que, né? Ali também colheram, mas tem um monte de armazenado ali, né? Não sei exatamente o que é, se é feno ou se é trigo. As paredinhas, né, bem característicos aqui dessa região toda, né, da Inglaterra. Tá aí, ó. Tem um parque aqui para dormir, se precisar. Tá aqui o parque. Você pode dormir aqui se precisar, é uma área de descanso. Mas se você precisar se programar, se lembrar, né, que tem esse parque aqui, você para, senão... Ou se você vê que está no limite do seu tempo, né, e vai demorar, você para e já dorme, né, pra garantir. Aqui a gente começa uma serrinha aqui, ó. Essa serra aqui, ela é bem tranquila, né? Apesar do... Você vê, eles limitam a velocidade aqui nos 48, às vezes não dá nem isso. Ela é tranquila, né?
apesar da curva ser bem fechada, mas a gente vai passar por lugares em que o pessoal precisou estender a pista, né, para você poder virar com o caminhão, senão você não consegue, né? Tão fechado que é a pista aqui. Nós estamos então indo de Newcastle até Aberdeen. Estamos atravessando um pedaço da Inglaterra indo para a Escócia. E estamos pegando essas montanhas aqui que é quase beira-mar, né? Tem ali o limite de 48 km por hora. E olha, como a gente pegou o barco, né? Nós estávamos, era sábado, né? Quando a gente saiu do posto. Como a gente pegou a barca, a gente já foi para domingo. Já são 8h30 da manhã no domingo. Ó, vamos passar por Edimburgo, né, daqui a pouco. Essa é uma parte bem bonita assim dessa região. Bom, perto de Edimburgo, né? Vindo de Newcastle, é só você procurar nesse caminho Newcastle-Edimburgo. Você vai encontrar lá no Google Street View, né, no Google Maps, esse monumento aqui, ó, né? Uma ponte, provavelmente é de linha férrea. Aqui as casinhas, né? Modelo castelo. Aliás, a gente vai ver alguns castelos assim à distância, né? Que é coisa muito comum, né? Nessa região toda da Inglaterra. Mas está aí um monumento que a gente passou, né? Que você pode procurar no Google Street View entre Newcastle e Edimburgo. Edimburgo, né? Lembra Joanesburgo, na África. Muito provavelmente porque a África foi colônia inglesa por muito tempo, né? Então o nome não é diferente, né? Joanesburgo com certeza deve ter alguma relação. Só que aqui é Edimburgo, na Inglaterra. Quase divisa já com a Escócia. Aqui já são 2 pistas, já dá para andar no limite maior, que eles falam aqui em 97 km por hora. Eu costumo manter os meus 90. Por quê? Porque com 97 km por hora, qualquer bobagem não dá tempo de você frear, né? Já aconteceu várias vezes, então eu tomo bastante cuidado em dirigir mais do que 90 km por hora. Já cheguei a andar 140 km por hora por conta do tempo da entrega da mercadoria, da carga, né? Bobeei na contagem dos tempos, né? Você perde um pouco o controle quando você vai, por exemplo, pela barca, né? Você perde um pouco o controle do tempo e aí você tem lá tanto tempo para chegar numa cidade e você está vendo que se fosse na velocidade normal você não chegaria. Então já cheguei a andar 140 por hora para poder chegar no tempo lá. E tudo bem. Pessoal, um castelo lá do lado direito, ó. Atrás das árvores, tá aí, ó. Lá. E aqui já tem um limite de velocidade. Provavelmente nós vamos cair para 80 km por hora. Tá aí.
reformas aqui. Ó, essa é a pista M8. Então se você procurar lá Newcastle, Edimburgo, na pista M8, você vai ver aquele monumento lá. Ó, já passamos da reforma. Tá lá, Aberdeen M90. Nós vamos ter que entrar na M90 que está logo aí na frente. O que significa que nós estamos a caminho de Aberdeen. Então tá aí, nós vamos entrar aqui. Já em direção a Aberdeen. M90. Segue aqui numa pista dupla, então dá para andar a 90 por hora, a M90. Aí vai passar por nós um caminhão diferente do nosso, né? Os caminhões, como eu disse, a gente vai comentando depois. Um caminhão puxando madeira, toras, né? Essa carga aí deve estar também perto dos 22 toneladas, que eu já transportei essa carga aí algumas vezes. Tá aí. Aqui você pode ir pela direita, mas na mão inglesa, né? Esse é um caminhão MAN, M-A-N. Caminhão bastante usado aqui na Europa. E uma curiosidade, aqui é uma ponte bem antiga. Vocês vão perceber que ela até é deformada. Você vai ver que o caminhão vai balançar para chuva aqui. Uma ponte até deformada, de tão antiga. Olha só, tá vendo? Você vê que o asfalto parece até que está cedendo, mas na verdade é defeito da ponte, né? Porque ela é bem grande, né? Tá aí, ó. Lá provavelmente deve ser uma nova ponte para a linha férrea. E aqui para automóveis, e bem antiga já. Ela tá toda deformada já. A gente volta aos 90, mas com umas curvas aqui meio puxadas, né? Então também não dá para exagerar aqui muito. E eu tô sem o giro do motor, né? Quando tá descendo, aí já tem que forçar o giro aqui. Land Rover, que aliás tem muitas por aqui, principalmente no jogo, né? Bom, nós vamos ter que pegar uma estrada simples agora, de pista única, para Aberdeen. E ela está exatamente aqui na frente. Tá aí, Aberdeen. Curiosidades da mão inglesa, né? Você vai ter que sempre entrar lá na esquerda, né? E aí o carro que vier vai vir do lado esquerdo aqui, ó. Então você tem que olhar aqui com cuidado no lado esquerdo. Tá aí,
ainda não passou na divisa entre a Inglaterra e a Escócia. Outro MAN, caminhão MAN. Eu não sei, pessoal, se eu comentei no último vídeo sobre esse dadinho aqui que tá balançando aqui em cima. Eu não gosto muito desse tipo de penduricalho, né, num caminhão, num carro, seja lá o que for, mas eu achei interessante colocar esse dadinho justamente por causa disso. Você percebe o movimento dele muito real, né, com o movimento do caminhão, né? Então ficou bem legal isso, né? E outra coisa que eu deixei aqui também foi essa bússola que a gente tá vendo, que eu acho que já devo ter comentado também em outro vídeo, né? Que ela é uma bússola real aqui de onde você se posiciona, né, no mapa geográfico, né? Então dá pra gente saber se tá indo pro sul, pro norte, pro leste e pro oeste. No caso aqui, ó, a gente tá indo pro norte, exatamente. Ou seja, nós estamos subindo lá pra Escócia. Então estamos sempre indo pro norte. Que é como se fosse aqui no Brasil, indo de São Paulo lá para Natal, né? Então seria mais ou menos, nós estamos seguindo a mesma orientação, né? Então eu deixei essa bússola aqui para a gente também ter essa noção, porque ajudaria a saber no mapa, né, para onde que a gente está indo, né? Pra você não ficar totalmente perdido. Mantendo a orientação lá para o norte. Agora, o que não vai funcionar, se você olhar ali, é aquele celularzinho ali, né? Não vai funcionar, né? Ele só tá ali para desenho. E também aquela xícara ali de café, teoricamente ela deve ter um café ali que faz milênios que tá ali, nunca vai ser bebido, né? Mais um penduricalho mesmo para... Assim como aquele notebook que está no banco ali. Continua aqui umas curvas, né? Pessoal, eu posso estar enganado, mas eu acredito que a gente já passou pela divisa Inglaterra e Escócia. Posso estar enganado, mas talvez eu não tenha visto. Porque nós estamos a 1 hora de entregar essa carga, né? Eu não sei se dentro dessa 1 hora a gente vai passar pela divisa. Há um detalhe que se a gente perdeu, nós vamos fazer outras viagens, né? Nas próximas viagens eu vou falar alguma coisinha a mais, por exemplo, sobre esse mapa que a gente vê aqui, que hora aparece, hora que não aparece, né? Para que ele é importante, né? Então, vai chegar um momento, né? E assim como outras coisas que tem aqui no caminhão, na própria estrada, sinais, enfim, né?
coisa que eu acho que já vale a pena falar, que eu não falei em nenhum dos vídeos, eu esqueci de falar, né? Eu falei do volante, né, aqui, da direção, né? E que ela é linear aqui, né? Tal, expliquei tudo, falei os preços, a marca, né? Eu só não falei que junto com essa direção vem esse acelerador e um freio, né? Para o modelo que é direção e shift. Por quê? Porque você não precisa da embreagem para mudar o shift. O shift é eletrônico, você só dá um toque e ele muda. Então eu não preciso da embreagem, né? Já no outro modelo de direção, eu tenho o freio, a embreagem e o acelerador. Então, nessa questão da direção, né, além da direção em si que te dá essa facilidade, né, de linearidade e manuseio aqui da estrada, né, você acelera, estou acelerando, né, ou você freia, né, se você tem pelos pedais que você tem embaixo, que é um fio ligado aqui à direção, e aí você, à medida que você acelera, ele faz exatamente o trabalho aqui relacionado com o jogo, né. Você vê que ele não é um joystick comum, né, porque ele tem o acelerador real pelos pés lá, né, e o freio real, né. E como eu disse também, nessa nova direção G29 da Logitech que está vindo, tudo isso se mantém, né? Eu posso ter a parte de aceleração com embreagem e freio, ou só freio e acelerador, né? Eu posso ter do mesmo jeito, né? E a direção, né? Eu tinha esquecido de falar isso, então eu também acelero e freio aqui à medida que eu caminho, né? Porque só a direção não ia ter muito sentido, que você ia ter que acelerar com o quê? Com teclado, né? Com outro joystick, por exemplo. Não ia ter muito sentido, mas para quem não sabia, né? Nós estamos praticamente chegando já em Aberdeen. E aí a gente vai entregar. Ó, mão inglesa, então você tem que olhar aqui, ó, se vem carro desse lado. E logicamente o carro vem lá do outro lado naquela pista, né? Vamos aqui. Ó, 30 milhas por hora, que significa 48 km por hora, né? Então a gente já tem que andar mais devagar aqui, porque nós praticamente já estamos em Aberdeen. Aqui está um Big Master Tunnel, maravilhoso, aliás, que se você tiver a oportunidade de ir até lá, né, um dia, você já foi, você já morou lá na Escócia, talvez tenha tido já a oportunidade de ter passado por esse túnel, né? Assim como muitos outros que tem aí na Inglaterra e na Europa como um todo. Estamos chegando aqui, cidade de Aberdeen. Tá aí, ó, cidadezinha, umas pessoinhas andando ali, né? Outra coisa interessante aqui é o seguinte: você vê a distância que tem de uma entrada. Agora perceba o seguinte, que quando você vai fazer essa curva, você tem que se manter a sua direita aqui na hora que você entra, para que o cara que vem à esquerda mantenha a esquerda dele. Só que aqui vem mais uma rotunda, né? E eu já vou tomando esse lado aqui, que eu vou ter que passar direto. E aí vem toda aquela confusão que eu falei para vocês. Por acaso aqui a gente não teria, né, teoricamente, nenhum
carro vindo, né? Então a gente vai passar por aqui. Ó, o pessoal respeita, tá vendo? Eles param, vê que é um caminhão, não por isso, mas porque você está passando. E isso tudo foi colocado como inteligência, teoricamente, no jogo. Estamos já bem próximo da entrega. Aqui é Aberdeen, tá aí, ó. Outward. Mão inglesa, você mantém a sua esquerda sempre. Só que agora a gente vai ter que entrar aqui à direita, porque é nesse lugar que eu vou ter que descarregar, eu deixar, liberar essa carga aqui. Vamos ver se eu consigo fazer a curva aqui sem bater em ninguém, óbvio. E tem que entrar com a carga ali. Nessa entrada aqui a gente já não tinha aquela valeta gigante que tinha lá no porto, né? Então dá pra você entrar tranquilo. É muito difícil você acertar essa entrada aqui. Às vezes é melhor você refazer o percurso, acertar um pouco, né? Pra gente ter o referencial ali da... Pronto, agora dá. De como é que você alinha lá na entrega, né? E aí você tem que tomar cuidado em não bater lá atrás. Só que assim que você encaixa nesse quadro branco, né, tanto a parte de trás como o cavalinho aqui na frente, né, ele te dá um sinal verde. É o que vai acontecer agora, ó. Significa que sua mercadoria tá aí, já está entregue. É isso aí. Vou mostrar para vocês aqui, né, a hora que eu entrego a carga, eu desengato e ele já me mostra o que aconteceu. Tá lá, dá pra ver aqui que eu andei 1.648 quilômetros. Nós perdemos, nós teríamos tempo de 61 horas para fazer essa entrega, a gente demorou menos, tá? E eu ganhei com essa entrega 73.677 euros. É basicamente isso. Isso aqui eu salvo, né, com uma foto que eu vou tirar agora, ó. E tá entregue a mercadoria, e eu vou registrar isso lá naquela minha empresa virtual que eu volto a falar outras vezes, tá certo? Bom, pessoal, vamos encerrando então por aqui, né? A mercadoria tá entregue, né? Só pra gente ver aqui, né? Tá lá, a mercadoria tá entregue. E normalmente agora eu vou arrumar o caminhão, fazer uma manutenção que eu sempre faço, se for o caso colocar combustível, né, diesel, dormir e esperar uma nova carga. Mas eu vou desligar o caminhão aqui e me despedir e pedir para o pessoal aguardar um novo vídeo, e aí a gente vai para uma nova viagem e eu vou mostrar novas características do jogo, né, como a gente pôde ver até agora, tá bom? Um abraço então, aguardem o próximo vídeo. Até mais.